Muito bem, amigos, amigas, todos que acompanham aqui o nosso canal Mesa de Debates. Como vocês sabem, né, sempre abrindo espaço aí para intelectuais, ativistas, artistas, sindicalistas, enfim, pessoas aí do chamado campo de pensamento progressista, né, da sociedade. Hoje recebendo aqui um colega conhecido já de alguns anos, o Douglas Almeida, ele que tem um doutorado sobre nada mais, nada menos que uma das queridas áreas aqui da nossa São José dos Campos, o Banhado, e além disso todo um currículo, né, toda uma experiência aí teórica e prática, né, vivenciando aquilo que ele estuda, aquilo que ele se dedica. Ou já passar o bastão aí para o Douglas, né? E Douglas, se apresente aí para o público. Olá, André. Olá a todos e todas, os amigos ouvintes que estão assistindo aqui. Meu nome é Douglas Almeida, eu sou historiador, sou de São José dos Campos, fiz história na Univap, de São José dos Campos, né? E continuei meus estudos no planejamento urbano e regional de São José dos Campos, né? É, pode poder me apresentar e falar que autoria minha do pedido de tombamento da área do banhado, e autor da tese também, onde fiz um estudo de caso, estudei a comunidade do Banhado, né? Terminei o doutorado recentemente, no ano de 2020, né? A tese está disponível para leitura de qualquer pessoa na internet, na biblioteca virtual da Univap. Ok? Através da Univap, então, temos acesso aos seus materiais, né? Exatamente. Também artigos também que publiquei em revistas e congressos também. Digitar as palavras-chave, Banhado, Douglas Almeida, São José dos Campos, com certeza vai aparecer algum trabalho meu na pesquisa do Google. Perfeitamente. Douglas, a primeira pergunta, então, né? Nem poderia deixar de ser essa. A gente chegou até a conversar em outros momentos com o Renato, a Elaine, e indiretamente venho conversando também com o Donizete, né, entre outros, que são moradores, né, propriamente, tem todo um histórico aí de luta, de vivência, porém não aquele, vamos dizer assim, lado acadêmico, né, mais aguçado, como você, enquanto um estudioso, né, do lugar, do ponto de vista mais técnico, né, mais acadêmico, como você poderia colocar para a gente a situação do banhado atualmente nesse momento de pandemia? Sim, perfeito. Como o Banhado, como todas as outras comunidades no Brasil afora, né? Ele, no contexto da pandemia atual, né, os moradores, com certeza, né, claramente vem sofrendo, né, a situação de empobrecimento, ocasionado também por causa das políticas do governo federal, né, então, falta de emprego, aumento de preços, né, mais o contexto da pandemia, com certeza, né, acarretou também nesses problemas, né, desabastecimento, né, da produção, dos alimentos das famílias, né, da sua produção alimentar, melhor dizendo, né, e os moradores começaram no ano passado uma campanha de arrecadação de cestas básicas, né, para tentar suprir um pouco das famílias que estão passando necessidade, né, por causa do contexto da pandemia, né, pessoas que perderam seus empregos, né, e lojas que fecharam, né, outros empregos que foram para home office, outros que pessoas que não continuam conseguiram trabalho. Então, com uma campanha forte no ano passado, né, ano passado teve uma campanha forte de arrecadação, não só no Banhado, mas em toda a cidade, fazendo no contexto geral, nacional, né. Esse ano a gente vê que houve uma queda, né, do ritmo, né, de doações de cestas. Agora tem voltado, né, não só
na cidade também, no Fundo de Solidariedade, que tem arrecadado mantimentos, os moradores têm feito toda essa arrecadação de mantimentos também. Aproveito aqui o espaço para divulgar, né, quem quiser poder entrar em contato com os moradores para poder, se possível, né, doação de cestas básicas, né, uma coisa que precisa bastante. Nesse contexto da pandemia, a gente não sabe quando a situação vai melhorar, né, e muito menos quando os empregos vão vir, né. Uhum. Então, nesse contexto atual, né, de auxílio emergencial que não sai, e as vacinas que ainda não completam uma taxa satisfatória, né, com certeza os moradores precisam dessa ajuda, né, não só o Banhado, mas outros lugares. Então, podem falar com o Renato, com o seu Davi, ou com a Rejane, que são moradores do Banhado, que com certeza eles têm um espaço, eles recebem as doações, isto no contexto da Covid, né, melhor dizendo. Agora, se pudesse falar sobre a situação do Banhado no contexto de remoção e dos planos da prefeitura, a gente poderia situar, fazer um marco da Covid, da Covid, a Covid em diante. Porque a Covid desacelerou, né, todas as iniciativas da prefeitura, né? Na verdade, tudo foi paralisado depois, quando estourou a pandemia, em março do ano passado. Então, a gente vê, foram poucos casos em que a prefeitura fez alguma ação no Banhado de remoção de alguma casa, né, de demolição de casa, de alguma pessoa que aceitou sair, porque no contexto da pandemia foi totalmente diferente. Paralisou não só do Banhado, mas da gestão pública, melhor dizendo, né, muitas coisas que a prefeitura vinha conduzindo, né, da cidade, totalmente, tudo mudou depois de 2020, depois de março de 2020. Agora é outro período, né, a gente está na segunda onda da pandemia, e o Banhado vive o contexto da Covid nesse período agora. Um pouco de alívio, né, por causa da prefeitura. Nesse aspecto, a gente pode dizer, claro, com todo respeito às vítimas, né, a todos os males que a pandemia causou, mas nesse aspecto a gente pode dizer que a pandemia foi benéfica para o Banhado, mais especificamente para o bairro Jardim Nova Esperança, né, o nome propriamente do bairro, né, por conta de não haverem ações, esse lado, digamos, negativo por parte da prefeitura. Higienista, né, melhor dizendo, né, de remoção da última, como eles dizem, né, nos documentos oficiais, da última favela da cidade, né. A prefeitura, isso não é uma regra, né, tem um estudo, né, de militantes de vários movimentos sociais que tem uma campanha Despejo Zero, que você deve conhecer, os nossos ouvintes devem saber também, né, que tem computado desde do ano passado, né, todos os despejos que têm acontecido no contexto da pandemia. Então, tem acontecido muitos despejos forçados em todo o Brasil, né, de várias comunidades, né. Recentemente, agora, houve despejo de uma comunidade no Distrito Federal, né, que havia sido despejada forçadamente. Então, o Banhado, por outras características, né, uma outra problemática, né, a prefeitura paralisou, pode dizer sim, paralisou as atividades no local. A prefeitura tem interesses, a gente for analisar, tem interesses maiores, né, são grandes projetos para a área do Banhado que requerem grandes investimentos, né. Então, nesse contexto atual, né, é compreensível que a prefeitura direciona os seus esforços para tentar melhorar, melhor dizendo assim, tentar no setor da saúde, né? Mas de Os projetos são conhecidos, né? Mas de uma forma geral não tem feito grandes ações e utiliza a pandemia como argumento para não fazê-los. A última ação recente agora foi ameaça de demolição do centro comunitário, como estratégia de enfraquecimento do movimento social. O centro comunitário do Banhado, ele é a sede da associação de moradores, onde é o coração do movimento social, onde acontecem as reuniões, planejamento das ações,
é onde circula a vida e a luta dos moradores. A prefeitura queria demolir o centro comunitário com a justificativa de que era um bem público e não estava sendo utilizado no momento, que é mentira. Os moradores utilizam o lugar, né? O centro comunitário ele é cuidado por uma família, né? Tem um caseiro que é morador do próprio bairro, né? Uhum. E o centro comunitário ele foi construído, né, pela prefeitura durante a gestão Bevilacqua, num outro contexto, onde a prefeitura tinha uma ação benfeitora no bairro, né? Mas sem abandonar os planos de remover a comunidade e construir um parque ao estilo Disneylândia, né? Ele tinha sempre essa intenção. É aquela coisa do morde a sopra, né? Você dá uma benfeitoria para os moradores, mas ao mesmo tempo tem todo um projeto para construir um parque ao estilo Disneyland mesmo. Não exagero, porque eu tenho isso na minha tese, analiso cada projeto de parque, né? E ainda bem que isso não foi para frente, porque nunca teve orçamento e viabilidade econômica para isso. A nossa cidade, a gente não perdeu o nosso cartão postal para um parque temático que não foi destruído por isso. Agora a gente tem a possibilidade de recuperar essa área ambiental importante da nossa cidade, uma outra proposta que venha contribuir para toda a cidade, né? E integrando os moradores, acredito que os moradores são os mais interessados nisso, porque eles mais contribuem para poder preservar aquela área, na minha análise, né? E de outras pessoas também. E esse projeto do parque, da Disneylândia, como você colocou, inclusive era do outro governo, supostamente mais progressista, mais democrático, etc. e tal, do que o atual, digamos assim. Se for fazer uma retrospectiva histórica, né, o projeto de parque do Banhado, ele é muito antigo, ele é da década de 70, né, e ele foi atravessando todas as gestões. Pode dizer assim, um projeto da municipalidade, não é nem de governo, dependente do governo que entrar, todos os governos têm um projeto para a área do Banhado, né, e todos eles beberam das fontes anteriores, né. Só para situar, né, o primeiro projeto foi desenvolvido pelo famoso arquiteto George Wilhelm e a arquiteta paisagista Rosa Grena Clias, né, e é um projeto realmente faraônico, né, que via construir um projeto temático de grandes proporções, e a prefeitura buscava financiamento da Disney, é sério isso, buscava financiamento da Disney. Quando a gente trabalha no planejamento urbano, nas ciências sociais, do conceito de Disneylândia, né, a gente está falando de transformações do espaço, transformações da cidade, de lugares da cidade para o consumo visual, né, para a sua mercadorização, né, que ela seja consumida tanto visualmente quanto praticamente com a transformação da paisagem. Era isso que querem fazer no Banhado até hoje, mas com um viés mais ecológico, né? Obviamente a gestão progressista que você citou, né, ela bebeu dessa fonte, né, que ela não rompeu com a lógica do planejamento anterior, né? Ela deu continuidade, né? E com certeza decepcionando os moradores do Banhado, que aguardavam que eles pudessem ser integrados na proposta de parque, né? Quando vem a gestão atual, né, que está totalmente opositora de qualquer proposta que integre os moradores do Banhado, a reação tem sido confronto direto e sem possibilidade de diálogo com os moradores do Banhado. Desligar meu celular aqui. O volume do meu celular aqui, senão ele faz um volume muito alto. Tranquilo. Normal. E, Douglas, nessa conjuntura, também aproveitando o fato de terem ocorrido eleições municipais no ano passado, não precisa citar nomes nem partidos, né? Mas acho que é interessante o público saber. Houveram propostas, pelo menos diálogos com os moradores do Banhado, de propostas para a área, para a região, que fujam dessa história de parque, independente de qual seja o tipo de parque, mas que seja uma proposta dos moradores,
e menos uma proposta do que a prefeitura acha que deve ser para o banhado? Sim. A gente teve no ano passado, né, a apropriação da ideia do parque, novamente, tanto do ponto de vista de remoção e construção de, de um parque ao viés higienista, de remover e colocar a natureza de volta no lugar. É bem curioso, porque em todas as ideias de parque, né, tem sempre um motor, é sempre uma ideia, um fio condutor que é sempre o mesmo, que é com a remoção dos moradores do banhado, o retiro, a grosso modo mesmo, a sujeira que existe na paisagem, e retorno à natureza que devia existir no banhado, uma ideia bucólica, uma ideia idílica de natureza, de cartão postal, de algo que deveria existir, mas não existe por causa daquela favela que macula a paisagem. Isso é grosso modo, melhor dizendo, né? E você teve outras propostas. Aí eu cito a proposta do Wagner Balheiro, que foi a proposta, né, de se apropriar um pouco do plano de urbanização que foi desenvolvido pela USP, né, pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo, no ano de 2018, no qual eu participei, tive uma participação. Foi financiado pelo CAL, e também teve participação da Univap e outras ONGs de São Carlos, e outras faculdades da USP também de São Carlos. E essa proposta que pretende entender o banhado como a permanência dos moradores de forma segura, né, no ambiente, né, para o ambiente, para os moradores próprios, integrá-los ao banhado, e viram que é possível fazer isso, e lançaram uma proposta. A gente viu na candidatura do Wagner, né, tentar se apropriar dessa proposta, tentar viabilizar o plano para tentar se aproximar dos moradores e dessa camada da sociedade, né, mais progressista, né, que talvez perdeu os votos, né, esses 4 anos para cá, né, esse contexto atual de Michel Temer, Bolsonaro, em que o Partido dos Trabalhadores caiu muito no conceito de várias pessoas que votavam no PT. E, bom, a gente viu a apropriação dessa proposta que não foi para frente. A prefeitura, o vencedor foi o partido atual da atual gestão, que já era o primeiro do PSDB, Felício Ramute, né, que tem a visão claramente oposta, né, de remoção total dos moradores e construção dessa ideia de parque que eu disse para você, idílica, bucólica, né, de retorno de uma natureza que nunca existiu, né. Na verdade, ninguém nunca entendeu o banhado de como ele é de verdade. As pessoas sempre, a gestão pública e a gestão pública contribui para que isso seja projetado no senso comum, sempre imaginar o banhado como algo que ele não é, né? Sem entender mesmo, de fato, como é o banhado de verdade. Aposto que nenhum desses gestores desceu no banhado para ver como o banhado é de verdade, né? O banhado, ele pulsa de vida, ele tem vida lá dentro, tem um território lá dentro, e você tem uma natureza que sobreviveu, né, apesar de toda a devastação ocorrida em períodos históricos anteriores, né, que não é por causa dos moradores, mas a degradação da antiga natureza, melhor dizendo, de que os planos de parque que querem retornar é algo histórico, né, que aconteceu há mais de 100 anos atrás, quando construíram a linha do ramal da estrada de ferro que contornava o banhado, né, e com isso eles mataram toda aquela floresta aluvial que existia naquela área do banhado. Foi naquele contexto. As madeiras foram usadas para alimentar as fornalhas das locomotivas e os dormentes, e as outras madeiras também para construir os dormentes da ferrovia. Então, essa história de que os moradores degradam a paisagem é uma falácia, né, justamente para justificar a remoção, né? Depois disso, a área se tornou plantação de arroz, né? Plantação de arroz totalmente limpa, sem árvores, né? Foi um contexto da Rosal. Agora a gente está num outro período, né, de que a comunidade se expandiu depois de 70 em diante, né? Toda aquela área mais arborizada, onde você vê todos os tipos de árvores que você vê lá, é a área da comunidade, que se expandiu até aquele setor, né, até o bairro ser congelado. E a área onde você não vê árvore nenhuma, aquele pasto, né, onde estão os grandes proprietários, né, onde utiliza a área somente para pastagem.
Simplesmente para dar uma ocupação para o lugar, para não perder, para não pagar IPTU e continuar pagando o INCRA, né? Esperando valorizar a área para poder vender, para lotear. Criação de gado também, eu confesso que vejo assim algumas coisas, não sei até onde pode, até onde não pode. Aliás, se você até quiser comentar um pouco isso também, é um pouco confuso, né? Falam tanto de preservar o banhado, mas a gente vê criação de gado, né, no entorno assim do banhado, então fica até meio confuso o que é que pode, o que é que não pode. Pasto, né, era bastante comum, hoje já nem tanto, mas incêndios criminosos no banhado, né? Durante um período era até comum. Isso, como é que fica essa bagunça, né? Vamos chamar, dar um nome assim mais direto, né? Você pode ver, perceba assim, que é uma arbitrariedade da lei, de um lado, né, do lado dos moradores, a lei arbitrária, incisiva, dizendo que não pode ocupar aquele lugar, que deve sair, remover, e várias instituições chancelam isso, né, a prefeitura, o Ministério Público, né, os bancos, o BID, né, financiou o projeto da Via Banhada há um tempo atrás, né, os conselhos de meio ambiente, né. Por outro lado, você tem a flexibilização de outro lado, o oposto, né, dessas mesmas instituições, dos grandes proprietários do banhado, né, porque a gente falar dessa área, essa grande área aqui, né, que ocupa 5 milhões de metros quadrados do nosso município, 90% dela, 90% da área do banhado é particular, né? Só 10% é área pública. Os moradores vivem tanto em área pública quanto em área particular, mas grande maioria dos moradores vivem em área pública. Então, a gente vê nesse contexto de que há esse conflito, melhor dizendo, como você disse, que é fundiário, conflito ambiental, né? Quando as leis ambientais foram aprovadas, primeiro a de 84 e de 2002, todas elas geraram muita polêmica, porque diante dos interesses que haviam no entorno da área do banhado. O banhado já teve escavação de areia, né? As leis ambientais ajudaram a retirar, né, a exploração de areia da área delimitada como área protegida, né? Mas você tem também as áreas de pastagem que deram lugar, como eu disse antes, às plantações de arroz, né? Depois que os proprietários eles deram lugar às pastagens para não perder a sua área, né? E houve contextos de flexibilização e outras épocas, né? Na gestão de 80 e final de 70, em que a flexibilização e a especulação imobiliária conseguiu aprovar loteamentos na área do banhado, né? A gente consegue, hoje, a gente passa por eles, mas a gente não sabe depois que o loteamento é implantado, a gente não sabe que ele está dentro do banhado, mas eles estão dentro do banhado. Você tem loteamentos dentro do banhado, Esplanada do Sol, Serimbura, né? Você tem alguns loteamentos que foram implantados na área do banhado nesse contexto, que geraram muita polêmica. Em 80, no começo dos anos 2000, né, as leis ambientais ajudaram a flexibilizar. Os proprietários pedem indenização até hoje, né, diante da última lei, né, que foi a de 2002. Depois você teve a lei de 2012, que foi a do parque, mas ela se limita à área da concha, né, ela não afeta toda a extensão do banhado, mas é uma área considerável, uma área grande, né, afeta mais fortemente os moradores. Mas você tem um conflito muito grande. Conhecidas famílias da cidade pedem indenização à prefeitura, né? Ser restituídas de danos sofridos por causa da legislação, né? Que na verdade é um conflito. A gente precisa ter uma área que precisa ser preservada e diante dos interesses dos proprietários que pedem indenizações absurdas, né, inviáveis. A prefeitura não vai nunca pagar o valor que eles estão pedindo para a área deles para desapropriar e fazerem outra coisa. E é complicado, né, Douglas, porque a gente vê toda essa discussão em torno do banhado, esse planejamento, ou falta de planejamento urbano, melhor dizendo, e o famoso dois pesos e duas medidas,
Além dessa história de, é porque o banhado isso, o banhado aquilo, mas o bairro, né, propriamente, ele ocupa uma área tão relativamente pequena, se a gente for pensar toda a extensão da região que a gente chama de banhado, né, aqui em São José dos Campos. E aí vem aquela famosa pergunta, né, talvez até um pouco ingênua, por que não mantém ali bonitinho, do jeito que está? E claro, conforme o bairro for crescendo, as pessoas vão ter que ir deixando e ter que ir procurando outros lugares, né? Ele teria que ter um limite, né, claro, de crescimento, e todo o restante, o que é a natureza, mantém a natureza, que os próprios moradores mantêm, né? Sim. Pegando um pouco da pergunta anterior, né? Essa falta também de cuidado com as políticas ambientais, você vê que também os conselhos que deveriam cuidar do banhado, eles foram tardiamente instituídos, né? Agora a gente tem um conselho da APA do banhado, que anda mais ou menos, bem ou mal, né, com paralisações. Ele foi instituído junto com a lei em 2012, mas tem outros mecanismos da lei que ainda não foram instituídos, como uma zona de amortecimento, corredor ecológico, não tem plano de manejo. O plano de manejo deve fazer o zoneamento da área do banhado, dizer o que pode e o que não pode, né? Você pode pastagem, você pode ter moradores, você pode ter isso, e até hoje isso não foi feito. Isso não foi feito. O que acontece? O que acontece é esse planejamento direcionado, planejamento com interesses claros, né, de grupos que governam a cidade, né? E esse planejamento a gente pode tentar entender. Eu falei um pouco na minha tese do que são esses projetos para do banhado, e aí que não viabilizam nenhuma alternativa, né, e se põem como única proposta, né, inviabilizando qualquer outra alternativa de permanência dos moradores. A gente tem dois grandes projetos, né, que, como eu disse antes, eles são independentes de qualquer governo, né. Qualquer governo que passar, esses projetos são da municipalidade, que é o projeto da via e o projeto do parque. O projeto da via, a prefeitura utilizava um tempo atrás, não tem utilizado mais, mas ele faz parte de um discurso de fechamento do anel viário. Fechamento do anel viário, um sistema viário, né? O anel viário começou a se construir no final da década de 70, né? E utilizar esse discurso é importante para a prefeitura, porque ela consegue ter consegue consumar o fato de que a presença das pessoas na área do banhado inviabiliza a mobilidade urbana das pessoas, por isso ela tem que ser removida. Então, é um projeto de 77. A Via Banhado ela já está desenhada desde 77. E a gente só pensa, e essa cidade, como outros também, só pensa na mobilidade urbana nos mesmos moldes. Construção de avenidas expressas em áreas de fundo de vale ou em áreas não urbanizadas, como linha de transmissão de energia, ou ramais ferroviários desativados. Então, é uma matriz, né, de pensamento que é modernista, mas que se mescla com a atual, que é pós-modernista, neoliberal, né, de construção de avenidas de fundo de vale. A gente tem que romper com essa lógica e pensar em outras formas de mobilidade urbana que preze mais o coletivo, que pense em formas menos agressivas ao meio ambiente, como o ferroviário, né, transporte ferroviário, outras formas ramais, né, que possam, como o BRT, que possam romper um pouco essa lógica e pensar em não destruir, não ser agressivos ao meio ambiente. E o parque, como eu falei, que é tão antigo, da década de 70, que tem essa matriz aí de Disneylandia, já desde lá de trás, que hoje se veste de outra roupagem ecológica, mas tem a mesma ideia, que é consumir a paisagem visualmente e transformar ela, né, como se fosse replantar a natureza, replantar as árvores, né, trazer de volta a natureza do banhado, né, para que as pessoas possam consumir, ser o grande parque da cidade, né. A gente está dentro também da lógica, né, de requalificação, de gentrificação, claro, né. Você teve todo o projeto de requalificação da área central, né, nos idos de 2000 para cá, de 2000 e continua até hoje, né, do projeto do Centro Vivo, né.
Uhum. Começou lá com o Cury, passou com o Carlinhos, e com o Felício está implementando também, que houve toda a requalificação do centro urbano, né? O centro urbano ele foi melhorado, modernizado, né? Instalou-se aqueles pontos de ônibus modernos, semáforos inteligentes, as bikes onde chamava pelo celular, que eu esqueci o nome agora, né? Modernizou, aumentou o tamanho do calçamento de várias ruas do centro, né? Revitalizou alguns patrimônios históricos, como o Benedito Alves, mas você vê que é a negação do direito à cidade dos moradores. Os moradores estão no centro, mas eles não foram beneficiados por isso, né? Você vê que o direito da cidade é negado. Os moradores estão no centro, é como se não houvesse a cidade a alguns metros depois, descendo aquela ladeira que vai dar no banhado, é como se a cidade não existisse. Subindo a ladeira, ali existe a cidade, do outro lado não. Então, a negação do direito à cidade dos moradores. Né? Isso é inviável, absurdo, né? Do ponto de vista humano, né? A prefeitura tem violado vários direitos fundamentais dos moradores, como o direito à moradia, os direitos sociais, econômicos, o direito à cidade, o direito ao planejamento urbano, né? Mais equilibrado, né? Que nos integre, que trabalha a regularização fundiária, né? Então é um conflito de classes muito acirrado e severo. A prefeitura é responsável por formar o senso comum também, através da boa parte da mídia, né, que ajuda nisso, né, e os moradores e boa parte da população chancela essa visão de que os moradores sujam a paisagem, né, do que ao contrário, os moradores ajudam a cuidar. E vou chamar a história, né, toda assim do banhado, né, ou como poderíamos dizer também, essa novela, né, toda aí do banhado, eu até peço desculpas aí ao ouvinte, ao telespectador, mas eu fico bastante mexido, né? E imagino que você também e os moradores, porque eu não sou especialista em planejamento urbano, não sou urbanista nem nada, mas assim como você, tantos outros só em São José dos Campos que a gente poderia citar, né? Fora os próprios moradores que também conhecem, sabem como lidar lá com seu bairro. E a gente vê que é uma questão que poderia ser tão fácil, né, de resolver, mas pelo visto ainda vai tomar muito tempo, consumir muito recurso aí até chegar a algum lugar, se é que vai chegar em algum lugar, né? Não sei aí sua opinião. Sim, você vê que é uma questão de moralidade no uso do dinheiro público, né? A experiência mostra em vários lugares que você garantir a permanência de uma comunidade no mesmo local, né? E sanar os problemas que lá existem devido à ocupação, né? Tornar aquele lugar mais habitável, né? Se você tentar solucionar os problemas com áreas de risco, os problemas urbanísticos, de habitação, né, os problemas de saneamento básico, você torna o lugar melhor, você traz vida de volta ao lugar, você gasta menos dinheiro, muito menos dinheiro, né, do que fosse gastar dinheiro com remoção e transferir as pessoas para conjuntos habitacionais. Antigamente era do Minha Casa Minha Vida, agora é do Casa Verde Amarela, né, que é o projeto agora do Bolsonaro, né, nesse contexto da pandemia, né, que é a mesma coisa do Minha Casa Minha Vida, que tem toda aquela mesma ideologia dos projetos que vêm lá do BNH, né, que é da década de 70. Construir casas novas nas áreas mais distantes da cidade para a população mais pobre, né, a população faixa 1, né, do Minha Casa Minha Vida, é sempre nas áreas mais distantes da cidade, né. Então, são várias lógicas, né, de segregação, né, que a gente precisa romper. São difíceis, né, como você falou, são interesses muito, o outro lado da moeda, né, o lado do poder econômico, político, né, e jurídico também, eles têm que criar muitos recursos, né, e os moradores e a militância, melhor dizendo, os movimentos sociais, eles têm menos, né, eles atuam apagando incêndio, né, tentando reagir, mas conseguem muitas vezes, né, grandes vitórias, né, permanecendo no lugar, que mostra a força desse movimento e como
incomoda os poderes, assim, hegemônicos, melhor dizendo, né? A gente pode dizer que essa aliança, né, dos movimentos sociais, das comunidades e academia é muito benéfica e tem trazido muitos benefícios. E eu cito aí o plano de urbanização da USP, né? O plano de urbanização do Banhado, que foi uma experiência muito importante e conhecida no meio acadêmico e internacionalmente, né? Foi ganhador, o plano de urbanização do Banhado foi ganhador do prêmio do IAB, do Instituto de Arquitetos do Brasil, né? Também ganhou outros prêmios do ArquiSur, que é um outro congresso importante na área de arquitetura e urbanismo, embora seja ignorado pela prefeitura, mas é um projeto reconhecido, renomado, né, que mostra uma possibilidade de permanência segura dos moradores na área do Banhado. Então, você vê que essa aliança com o meio acadêmico é muito importante, da própria comunidade pensar uma outra forma de planejamento contra-hegemônico, que seja insurgente, que não se acomode, melhor dizendo, aos ditames da prefeitura, que não é um fato consumado, né? Eles tentam colocar essa ideia de um fato consumado a remoção, né? Então a gente tem que romper. Nisso, eu junto duas perguntas em uma, Douglas. Até se você puder fazer um comparativo assim com outros bairros aqui de São José dos Campos, e também lanço uma provocação aqui, né? Olhando a realidade brasileira, podemos dizer que na prática planejamento urbano e pobreza não se misturam? Na verdade, se misturam bastante, né? Um planejamento que aumenta cada vez mais essa pobreza, né? Essa segregação. Que eles detêm toda a máquina, né? A máquina pública, né? É como se fosse assim, algum planejamento que pense, né, a cidade, melhor dizendo, como um todo, pensando as questões sociais, que integre a academia, né? A academia, que pense de forma integrada, né, de várias escalas, né, isso não é interessante para a prefeitura, né, você vê que é direcionado, né, direcionado sempre para grandes obras de infraestrutura, né, grandes obras de infraestrutura, a ideia de que as ideias de que trazer grandes investimentos para a cidade, em infraestrutura, em construção civil, vai trazer crescimento e desenvolvimento, que é uma falácia. É uma falácia porque normalmente trazer infraestrutura, somente infraestrutura, né, focar-se nisso, como a prefeitura do Felício faz, né, que é baseado, os grandes investimentos da obra do Felício sempre foi em grandes obras viárias, né, isso empobrece, isso segrega as pessoas, porque trabalha com um único modelo de cidade, um modelo único, de pensamento único, que esse é o modelo que vigora até hoje, vigorava antes e vigorava até hoje, né? Trazer grandes infraestruturas à cidade, né? Criar grandes cartões postais, né? Que possam fazer grandes marcas, como uma ponte estaiada, né? Por exemplo, né? Que não tem grande finalidade prática, né? Você vê que quase não passa carro na parte de cima, e há evidências de que essa ponte vai saturar em pouco tempo, né? E a prefeitura vai ter que entrar com uma outra proposta para essa área, mas é sempre assim, direcionando grandes investimentos nas áreas mais privilegiadas da cidade, enquanto outras permanecem ao esquecimento, né? Só tapando os buracos, né? A pobreza interessa para os planejadores, interessa para a gestão pública, interessa que que a pobreza continue lá, né? Explorando a mão de obra deles, né? Explorando eles de todas as formas possíveis, né? É assim que eu vejo, né? E é assim que acredito que as coisas têm funcionado, né? São José dos Campos acaba sendo, com tudo isso que a gente vê, um microcosmo dessa triste realidade brasileira, né? Poderíamos colocar assim? Com certeza. E São José dos Campos representa assim um modelo, um local que deu certo, um local que onde o planejamento urbano, né, ele conseguiu planejar essa cidade de forma segregada, espacialmente, muito bem,
muito bem, melhor dizendo, mas é melhor do que outras cidades, melhor que São Paulo, melhor do que muitas capitais do Brasil, porque você não teve empecilhos fortes que pudessem reprimir isso, sindicatos organizados na época, né? A gente era São José dos Campos era uma cidade pequena que foi se desenvolvendo e a sua autonomia política era totalmente tutelada ao Estado. A nossa cidade recebeu investimentos do Estado por muito tempo, na era Vargas, na ditadura militar, né? Foi governada por prefeitos nomeados por muito tempo. Então, a experiência do voto na cidade é recente, assim como principalmente na nossa cidade é recente, porque a gente teve na história da nossa cidade esse período de autonomia, de fim da autonomia política e a cidade governada por interventores, né? Então você teve um planejamento que pega desde a década de 30, né? Planejando a cidade de forma racional, né? E a pobreza sempre jogada, dizendo, para suas periferias, né? Então é complexa, é bem complexa a gente entender e como essas coisas continuam até hoje, né? Mas, apesar de tudo, a população do Banhado sobrevive, né? Sobrevive, resiste, né? O Banhado sempre representa um grande desafio para a gestão pública, que é uma comunidade que tem muitos motivos para permanecer naquele local, né? O prefeito utiliza do argumento nas redes sociais muitas vezes, né? A gente vê os secretários também se manifestando nas redes sociais, porque os moradores não aceitam a proposta dos moradores. A prefeitura está fazendo tão bem para os moradores, dando casa para eles, casa alugado, hein? Casa alugada, um auxílio aluguel para ficar na fila do financiamento habitacional, que agora nem Minha Casa Minha Vida tem, agora é que vai sair Casa Verde e Amarela. Mais essa, então, né? é como se fosse uma grande esmola, sabe? Os moradores estão recusando uma grande benfeitoria. Não consegue enxergar os motivos dos moradores permanecerem naquele local, né? Os moradores eles não só todos estão na cidade, os moradores estão no centro da cidade. Eles estão muito bem localizados porque é um local que eles conquistaram. E tem muitas gerações que nasceram no Banhado e eles estão muito próximos do centro. Retirá-los de lá é negar a cidade, jogá-los para longe e tirá-los de todas as oportunidades que eles têm vivendo na área central. O comércio, os bancos, as farmácias. Viver no centro é totalmente diferente de se viver nas periferias. E, ao mesmo tempo, vive numa área rural, um ambiente ruralizado, onde depois que desce aquela ladeira e chega até o Banhado, é como se fosse um descanso. É um lugar calmo, tranquilo, né? Onde você tem toda aquela natureza, né? E representa isso para os moradores, né? Um local, por isso, motivos para permanecer existem muitos. Claro que a gente tem muitos casos de precariedade habitacional devido a essa postura da prefeitura de ausência, né? De relegá-los ao esquecimento, né? De impedir que os moradores façam reforma nas próprias casas, né? De não levar a regularização no bairro, né? Isso justamente para precarizar e para piorar as condições do bairro. Isso é inadmissível, porque você nega e fere vários direitos dos moradores. Direito à moradia, direito à água, direito à energia elétrica, direito a tudo. Nessa seara de pandemia pela qual a gente, infelizmente, está passando, né? Não seria a hora justamente das autoridades, da população de uma forma geral, repensar a questão do planejamento urbano? E eu pergunto isso, claro que respeitando as diferenças históricas, né? Mas a gente lembra aí da revolta da vacina, do governo Rodrigues Alves, a problematização dos cortiços no Rio de Janeiro, entre outras cidades. Quer dizer, houve toda uma... para poder
resolver um problema sanitário na época, né? Precisou se colocar em pauta, para o bem ou para o mal, a questão do planejamento urbano, né? Sim. Acho que é necessário a gente questionar diversas matrizes históricas que a gente herdou do passado, né, como a matriz higienista, né, rodoviarista, que é muito forte. A gente estava falando de construção de vias. São José é uma cidade que se diz São José dos automóveis, né, não é um slogan que a gente muitas vezes vê ao pesquisar no Google, São José dos automóveis, né, a gente vê muito isso, né, e é uma marca muito forte que a gente tem que questionar. Esse é o modelo viável para sempre, né? Que modelo é esse? Que modelo é esse? Não pode ter outras alternativas? Claro que pode. Qual alternativa mais possa priorizar o coletivo, o bem de todos, algo que possa pensar num equilíbrio, né, a relação do homem com o meio ambiente, isso com certeza. E tentar questionar também e combater criticamente as propostas, essa visão mais assim, essa matriz mais atual, né, que pode dizer, chamar de neoliberal, né, mais voltada para que você for deu o exemplo da saúde, que é o sucateamento, o esvaziamento das instituições, das políticas sociais, né, das instituições públicas, das instituições de Estado, melhor dizendo, né, sucatear os serviços, as políticas sociais, né, e torná-las serviços, sempre serviços públicos que podem ser vendidos, né, mercadorizados, né. Eu acho que a pandemia mostrou, né, uma lição para toda a sociedade brasileira e para o mundo também, de como, porque a importância do SUS, porque nós temos um sistema único de saúde que é universal, que com os impostos que nós pagamos, ele atende a todos, bem ou mal. Nós temos um serviço, um sistema único de saúde, né? Diferentemente de outros países onde é apenas as empresas privadas, né? Os grandes convênios, né? Porque é isso que ia acontecer com o nosso país. Em 2019 discutia-se isso, né? O fim do SUS, né? A gente acompanhou um pouco dessa discussão e a pandemia pôs um tapa, jogou um balde de água fria nas pretensões de Paulo Guedes e toda a turma, né, de que isso não era viável, porque a gente precisa o Estado, ele precisa da presença do Estado para poder gerir, para poder fazer políticas sociais, né? O Estado ele está presente no Estado liberal também, mas o neoliberalismo precisa do Estado para poder garantir as transformações ao benefício de certos grupos, né? Então, a gente, com certeza, né, precisa pensar em outras formas e questionar esse modelo, né, contra o sucateamento da educação, da saúde, do trabalho, né, contra a venda das nossas riquezas, né, a gente está vendo as nossas riquezas sendo vendidas todos os anos, né, a gente tem, a pandemia atrasou um pouco as privatizações desse governo, mas tem acontecido, recentemente agora aconteceu um leilão, acho que é sobre as empresas da Petrobras. Então, a gente vê muito claramente vários motivos para se rebelar e combater e pensar em outra forma de planejamento, né? Ou seja, planejamento na área da saúde, a gente vê que não se pensou, né, em hospitais de campanha previamente, né? Um planejamento, um comitê que organizasse a questão, pensasse na pandemia, no que precisava a hora de comprar as vacinas, distribuí-las, né, prover leitos, né, comprar ou produzir insumos, né, para atendimento, para que nenhum leito ficasse desabastecido, né. A gente vê totalmente o oposto, né, é um genocídio que está acontecendo no nosso país. E acho que tem um alerta que no próximo, esse mês, vários municípios vão faltar geral todo tipo de insumo para os leitos, tanto os leitos normais quanto os de UTI. Então, uma situação caótica, né, e mostra quanto planejamento é necessário para pensar, antever essas ações futuras e estar preparado para quando elas vier. A gente está num contexto de crise, um contexto de guerra sanitária, melhor dizendo, é um contexto de guerra, né? Uhum. Então, acho que é totalmente necessário. Agora, o governo agora foi obrigado a é tão gostoso, a gente vê o governo sendo obrigado a reconhecer alguns erros e agora entrar em acordos com a Rússia para comprar a vacina Sputnik, porque estava
tá faltando estoque de vacina, tentar colocar um ministro médico, né, tira o Pazuello, coloca um ministro médico para tentar afastar o risco de uma CPI. Agora a CPI vai vir, a CPI vai vir, agora o Senado foi obrigado, a situação está insustentável, vai ter que discutir sobre os erros desse governo, né, omissão do governo contra a pandemia, mas só um balanço desse, a gente conversar do contexto nacional, que nos revolta, né, e a gente fica mobilizado para essa situação. Quando que isso vai acabar, né? Como vai acabar também, né? Até 2022 a gente está vivendo essa situação. Pelo que tudo indica, né? Mas tá aí, então. Douglas, muito bom revê-lo, estar novamente podendo falar aqui com você e recebê-lo pela primeira vez no Mesa de Debates, né? Já batemos ótimos papos em algumas atividades aí pró-banhado, também no meu período de Jornal das 7 da Rádio Estadão Vale, e agora abrindo as portas aqui do Mesa de Debates também para você. Eu vi que você mandou um material aí pelo alguns livros, né, alguns links. Eu peço que você mande depois no meu WhatsApp para eu divulgar, quando a gente divulgar a entrevista, né? Aí eu repasso por lá para quem quiser acessar diretamente. Mas basicamente é isso. Vou passar o bastão aí novamente para você fazer suas considerações finais e espero que quem esteja nos acompanhando, né, continue sempre alerta, que a questão do banhado e tantos outros que poderíamos citar são sempre bastante complexas, né? Mexeu com direito à cidade, declarar uma guerra, né? Com certeza, André. Bom, esses links aí, o link da minha tese e outro link que eu mandei para você, que é do plano de urbanização do banhado, eu fico de encaminhar no seu WhatsApp, né, para fazer essa divulgação de trabalhos importantes que foram construídos coletivamente, foram construídos por muitas pessoas, até mesmo a minha tese, né, eu me escolhi em ombros de gigantes, pessoas que me ajudaram muito na Univap, também a bibliografia, né, em geral, né. Mas aqui, deixo aqui meus agradecimentos a você, né, a abertura desse espaço tão importante, né, da gente poder debater e conversar sobre questões tão importantes para a nossa cidade, e com os leitores, a gente conversar sobre esses assuntos, né, e divulgar, né, um pouco dessa luta, né, que é a luta dos moradores do banhado, né, falar um pouco desse contexto da pandemia tão necessária e esclarecer principalmente sobre essas matrizes históricas, né, que embasam muitas das concepções de como a cidade deve ser gerida, né, que se pregam como única via, né, mas que não admitem nenhuma outra alternativa. A gente está aqui para mostrar que pode existir outra alternativa, pode existir uma alternativa contra-hegemônica, que pode combater, que pode mostrar, né, que pode garantir a permanência dos moradores. Só para fazer um adendo histórico, até Niemeyer, isso é um caos que muita gente fala, Niemeyer se opôs ao projeto do banhado, e isso é verdade. Ele se opôs ao projeto de parque do banhado, dizendo que não havia motivo de construir um parque lá, porque a gente já tem um parque que é o próprio banhado, né? Uma natureza exuberante ali, não tem motivo. Banhado já é o que é, né? Isso aconteceu em 1991, isso tem na minha tese, né? Ele já é o que é, ele é lindo, né, da forma como ele foi esculpido pelas águas do nosso rio Paraíba, né? Então não tem por que transformar aquilo lá numa Disneylândia, por favor, isso não aconteça nunca, né? Não quero estar vivo para ver isso. Tá bom? Então agradeço aqui, deixo uma boa noite a todos, né? Banhado resiste, né? Primeiramente à comunidade, punho fechado, banhado resiste e propõe. Um abraço a todos. Maravilha. Um abraço, Douglas. Muito obrigado.